acende o fogo, põe as panelas para esquentar, que hoje é dia de informação. Nós somos Moni e Mari, donas de uma empresa de comida saudável aqui na Espanha, e toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. No YouTube, Moni e Mari, Facebook, Moni e Mari e Instagram, Moni e Mari Gastronomia. tá? Segue a gente lá, clica aqui, dá o like, compartilha com quem faz sentido esse vídeo. A gente vai falar sobre sempre aqui comida saudável, que é a nossa área, e como você pode empreender e ganhar dinheiro com comida saudável congelada. E por que congelada? Não tem desperdício. Você pode se programar para você cozinhar e para você entregar suas comidas tranquilamente. Isso, foi assim que a gente começou e é assim que a gente vai falar sempre nesses vídeos aqui. Que a comida saudável congelada, ela não perde sabor e é uma forma de vocês ganharem dinheiro sem desperdício. E hoje a gente vai falar então 5 motivos para você trabalhar com comida saudável congelada. E a gente queria começar de uma forma para você entender primeiro o que é uma comida saudável, né, Mari? Porque senão você tem que entender com o que você está trabalhando, senão fica difícil para você vender se você não entende, né? Por que ter uma alimentação saudável, né? Muita gente se questionando, adultos, crianças, por que a gente tem que começar a comer saudável? Isso foi uma onda que veio, né, ultimamente muito forte, né, dessa conscientização das pessoas falando, virou um assunto, virou aí uma febre, né? Todo mundo falando de ter que comer saudável. Então, assim, a gente acabou meio que colocando essa pauta, porque é muito importante a gente saber o porquê, o que é se alimentar saudável. Primeira coisa, você tem que saber o que é uma alimentação saudável, como ter esse equilíbrio, né, em relação a o que você vende. A gente também acha legal, primeiro, você come, que aí você come e sabe o que você está vendendo. Então aí você começa a perceber o que essa alimentação saudável faz em você, o equilíbrio que ela traz na sua vida, e aí você vai passar com muito mais facilidade para o seu cliente, tá? Então, o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que você dá para o seu corpo os nutrientes necessários para ele funcionar corretamente. Você deve consumir a maior parte de suas calorias em frutas, verduras, grãos, oleaginosas, proteínas. Então, isso é o que seu corpo precisa para ele funcionar corretamente. Então, em primeiro lugar, entendeu o que é uma alimentação saudável? E aí, o que você vai agora entender? É que para o seu cliente consumir tudo isso o dia todo, porque, né, diz que você tem que consumir isso durante todo o seu dia. É quando você entra, né? Que ele precisa que você entregue ali tudo para ele consumir ali durante todo o dia, tudo que ele precisa. E é o que a gente faz. A gente entrega desde os frutos secos, tá? A marmita completa. Então, entendeu? A primeira coisa aí é você entender o que é comida saudável, o que a alimentação saudável faz na vida do seu cliente e o que você vai entregar. Você vai entregar para ele são todos os nutrientes que ele necessita para aquele dia inteiro. Para o corpo dele funcionar corretamente o dia inteiro, né? Porque as pessoas não entendem que às vezes vai comer almoço. Não! O que a gente faz o que vocês vão entender que a gente faz, é que a gente entrega tudo para o nosso cliente. Então ele tem o dia inteiro, ele vai comer corretamente para o dia inteiro ele ter os nutrientes que o corpo dele necessita. E o que a gente fala aqui é para você sempre entender o porquê que o seu cliente tem que ter uma alimentação saudável, né? Vamos bater nessa tecla, né? Olha, mais informação para você. Então a gente já até falou anteriormente que o nosso corpo necessita aí de nutrientes necessários para ele funcionar corretamente. Na verdade, a gente precisa ter essa alimentação saudável, adequada, porque nossos órgãos, nossos tecidos precisam de uma quantidade de nutrientes para ele funcionar de uma forma mais eficaz. Sem uma boa nutrição, o nosso corpo fica mais propenso a infecções, fadiga, baixo desempenho. Então, o que a gente fala aqui é que o que a gente vende é necessário para o corpo dele se nutrir o dia todo. Então, prestem sempre atenção nisso. Olha o que vocês estão vendendo. Vocês estão fazendo até essas pessoas ter uma prevenção de doenças
né? Sim. Então, as crianças tendo mais o sistema imunológico bem mais potente, né? Você tá ali alimentando essas pessoas e as crianças ou quem seja de saúde mesmo, gente. Porque a criança, né, é engraçado, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, quando meu sobrinho hoje ele tem 22, então hoje as crianças, né, com uma dieta pobre, né, ela corre o risco de ter problema de crescimento e desenvolvimento acadêmico ruim. Então, não é só o que você faz num adulto, né? Tipo assim, você não tá vendendo ali só produto. A criança ali atrás, ela tá sendo prejudicada por aquele adulto que sempre come mal. Então, os pais comem mal, a criança come mal. Só que o mal que você pode fazer para uma criança acaba sendo muito maior, porque há uma perda acadêmica mesmo ali da criança. Eu tenho um sobrinho que ele, né, os pais eram separados, então tinha uma vida lá e cá, né, na casa da mãe, na casa do pai e tal. E ali a gente enxergava aquela criança comendo mal e magra. E aí eu contei até pra Mariana que a gente foi no médico e aí ele queria dar como é que fala? Um suplemento, né? Um complemento lá que se dão para crianças, que a gente não vai falar o nome, que causa um efeito na vida adulta absurdo. Porque a criança lá, na verdade, ela não precisa ela não precisa de alguma coisa para abrir o apetite, né? Porque ela tá magrinha, então vamos abrir o apetite dela e vem com essa medicação. Na verdade, não. Ela tem que modificar a alimentação, isso é, onde entra os nutrientes da alimentação têm que ser dados adequadamente para ela ter uma qualidade de vida melhor. E não abrir o apetite com uma medicação. E até mesmo porque a gente está falando aqui que a criança, quando ela não come, não se alimenta de uma maneira adequada, uma maneira ideal para a criança, ela tem uma perda até na aprendizagem. Olha só que grave essa criança que não se alimenta bem. Não é só corpo também, só físico, é intelectual também. Quer seja, ele não tem uma boa aprendizado na escola por alguma falta de nutriente no corpo. Isso. E isso pouca gente fala. Pouca gente fala. E aí a gente tem médicos ainda, não tantos hoje, eu tô falando há 20 anos atrás, que dava, né, para abrir o apetite, que isso prejudica na vida adulta totalmente, né? Porque ali ele vai estar ali comendo, ele vai abrir o apetite, vai começar a comer besteira e na vida adulta isso vai acarretar em vários outros problemas. Então, quer dizer, não é assim que você muda a vida de uma criança que não quer comer, que não tá ali comendo certo. Você tem que mudar com uma comida de verdade. Mudar os hábitos dela e colocar comida de verdade. A gente às vezes fala, né, que as crianças não comem, muitas crianças não gostam, vê o verde e acabam não comendo. A gente ensina várias técnicas para você preparar essas comidas dessas crianças, incluindo ali o verde, sem que elas saibam que é o verde. Elas vão pensar ali que é nuggets, vão pensar ali que ela vai começar, às vezes, se acostumar com o gosto da pra ela mudar, né? Tem aquela criança que, tipo, tem aversão totalmente quando ela vê o brócolis ali. Então, você faz o brócolis de uma forma diferente para aquela criança, ela começa a entender que aquele sabor ali não é ruim. Então, você começa a introduzir até ela entender que sim, que aquele brócolis, aquela florzinha super bonitinha, é um alimento que ela necessita. E uma tática que eu tô usando com meu filho Pedro é explicar o que aquele legume traz para a vida dele, né? Então, quando eu tenho 2 filhos e um tem mais resistência que o outro. Então, o que eu faço? Eu estou explicando agora pro menor o que aquele alimento traz para a vida dele. Então, e às vezes ele não quer ouvir, não quer prestar atenção, eu vou lá e insisto. Não, você vai entender o que esse alimento traz para você. Então, uma dica que legal é que eu não negocio legume na minha casa, assim, não tem negociação, mas eu entendo que temos filhos diferentes. Então, eu tenho 2 que um faz de uma forma e outro age de outra. Então, o segundo, o mais novo, eu agora estou entrando com a técnica de explicar o que aquele alimento faz. E a gente pode também fazer uma aula disso, né? O que aquele alimento traz de benefício para ele. E aí, acho que ele começa a entender melhor. Legal, isso aqui vai me
né, fazer. São táticas, né? As crianças, quando também você começa a estimular elas, falando assim, né? A tática da Mônica, ó. Come isso que talvez você a criança que joga futebol, por exemplo, você vai correr melhor, você vai conseguir ter um desempenho melhor ali naquele esporte, alguma coisa. E as crianças acabam tendo essa imaginação lúdica, né? De querer estar sempre bem, ganhar, não sei o quê. Isso às vezes também funciona. Isso. Então, a gente estava vendo aqui que o aumento dos níveis de obesidade e diabetes nos Estados Unidos são excelentes exemplos dos efeitos de uma dieta pobre e de falta de exercício. Então, uma nação tão rica comendo tão mal e fazendo aí crianças obesas, adultos obesos, crianças obesas, e vão pagar um preço alto logo, isso aí. Então, comer uma dieta saudável e equilibrada não é tão complicado. Porém, para a pessoa que trabalha o dia inteiro, ela se torna complicada por falta de tempo. Então, quando você entra oferecendo essa gama de produtos para ela se alimentar bem. Porque a gente sabe que o industrializado é muito mais rápido, muito mais prático. A gente fala que por que o industrializado acaba vendendo? Porque o estilo de vida que hoje em dia a gente tem da correria, não dá tempo, e você acaba indo lá pelo mais prático. Então, quando vem você e oferece aí essa praticidade em forma de saudável, ele acaba tendo aí uma aceitação muito boa no mercado. Isso. E você tem que entender que o que você vai oferecer para ele como é uma variedade enorme, coisa que ele não vai fazer em casa, né? Porque você vai oferecer variedade. Então, ele não vai ficar enjoado da mesma comida ali sempre, né? Então, essa variedade que você vai ver do jeito que a gente faz, ela é importantíssimo no seu negócio. Qual o benefício que o seu cliente vai ter comprando a sua comida saudável? A gente listou algumas aqui que você precisa entender, né? O que você tá vendendo. Então, o primeiro deles ele protege o sistema imunológico da pessoa. Então, quanto mais ele se nutre, menos doente ele fica. Né? E a gente não está falando aqui né? Isso é cientificamente provado. Quanto mais nutrientes o seu cliente tem, o sistema imunológico dele está ali protegido, tá? Um segundo motivo aí. O segundo motivo é a melhora do humor. Porque pouca gente sabe que quando você começa a se alimentar de alimentos saudáveis, o seu humor melhora, você fica com mais ânimo, você fica mais ágil. Sim. E isso modifica totalmente seu estado de humor. Você não tem um estresse, o seu nível de estresse diminui com uma alimentação saudável. Então, quando às vezes você entrega muito comida ali na hora do almoço, né? Se esse seu cliente, ele come a sua comida e um outro, né, outro coleguinha do lado come uma feijoada, após a comida, eles vão trabalhar de forma diferente. Pode parecer bobagem, mas não é, tá? O que uma comida faz, uma comida pesada faz e uma comida leve faz, é totalmente diferente na hora do depois de trabalhar. E isso, né, também é comprovado. Né? Vamos supor, você tá num domingo e come uma comida pesada, você vai querer deitar, dormir a tarde toda. Você não vai querer produzir. Então, quando você come uma comida leve, o seu nível de produção é muito maior após almoço. E isso já é visto nas empresas. Então, que a gente fala que um nicho bom para pegar aí quando você entrega é entregar para as empresas, porque as empresas já enxergaram que essa comida faz diferença para o funcionário dela. Então, e tem empresas fazendo até convênio com empresas empresas ou pessoas que entregam comida saudável justamente por isso. Porque ela enxerga ali que a forma da pessoa trabalhar após o almoço muda totalmente com uma comida pesada e uma comida leve. E às vezes nem precisa ser pesado, uma comida de baixo, a pessoa come, sei lá, um hambúrguer, né? Um sanduíche. Os nutrientes muito baixos. Ela não vai ter
É impressionante, o seu corpo reage de uma forma, sabe? Ai, sabe? Aí vem a fadiga, né? Por quê? Porque não tem os nutrientes. Tipo assim, mas eu almocei um sanduíche, ou comi um pacote de biscoito. Então as empresas já enxergam que essa alimentação, ela faz diferença. O desempenho aí do pós-almoço com os seus funcionários. Então é um gancho aí que você tem que saber. Um nicho importante aí, ó. Vocês já sabem que vocês podem oferecer aí para as empresas. Melhora também o rendimento do cérebro. Isso também é comprovado cientificamente. Então, uma alimentação saudável faz essa modificação aí. Outra coisa também que melhora, regula o intestino. As comidas que você entrega totalmente equilibrada, com as fibras, proteínas, hidratos, tudo na quantidade correta, faz a pessoa regular o intestino de uma maneira perfeita. Todos os dias a pessoa vai no banheiro. Isso. Então, olha, esse é um segundo motivo para você estar trabalhando com comida saudável. Você tá entregando todos esses benefícios em um potinho. Esse, na verdade, quando a gente começa a falar, né, na venda e na entrega da comida saudável, esse, na verdade, é a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo, que é a perda de peso. Todo mundo que pensa em comida saudável já pensa a primeira coisa, é automático, perda de peso. E realmente ela facilita mesmo, porque é uma comida que ela vem equilibrada na quantidade de hidratos, proteínas e vegetais. Na verdade, ela facilita ali para a pessoa que está com sobrepeso e queira perder, ela te ajuda a perder e com saúde, né? Você não vai perder sem deixar de comer nada, não. Você só vai estar comendo de uma forma muito correta ali, repondo ali o que, na verdade, consumindo o que você necessita. Isso, você perde, né? Você vai perder o excesso de gordura, seu cliente vai perder o excesso de gordura e vai ter todos os nutrientes que ele precisa durante o dia. Então, o terceiro motivo para você trabalhar com comida saudável é para quem também quer facilitar a vida de quem quer perder peso. Porque às vezes a pessoa que quer perder peso, ela às vezes entra numa dieta do ovo, numa dieta da sopa, e ela não consegue manter porque ela não tem os nutrientes que ela precisa durante todo o dia. E ela começa a perceber que ela perde peso ali na primeira, segunda semana e depois ela segue sem perder, porque ela tá comendo errado. Então, quando ela vai numa nutricionista, a nutricionista passa uma dieta equilibrada. E a equilibrada, ela envolve vários tipos de legumes, vários tipos de proteína e que a pessoa não tem tempo para fazer. E aí é que onde você entra, você consegue entregar tudo que o nutricionista passa para essa pessoa perder peso. Então, ela te entrega esse papel e você vai fazer ali o que o nutricionista está pedindo, tá? Então, um terceiro motivo para você trabalhar com comida saudável é que você tem ali uma ajuda do nutricionista para você entregar o que aquela pessoa precisa comer. Exatamente. Agora a gente vai falar próximo, quarto motivo. O quarto motivo. Gente, esse também é um motivo que poucas pessoas pensam. O outro é o que as pessoas mais pensam. Esse é o que as pessoas menos pensam. Na verdade, tem aquelas pessoas também que são bem magrinhas e necessita ganhar peso. Isso. E aí a gente entra também, né? Por incrível que pareça, porque tem gente que quer ganhar peso e acaba comendo de uma forma errada, achando que só porque tem que ganhar peso pode comer o que for, doce, muito carboidrato, e nem sempre é assim. Porque tanto a perda como a ganha de peso, ela também é de uma forma estruturada. Não pode também ser assim de qualquer maneira, se você quer ganhar peso com saúde também. Mesmo porque essa pessoa que tá querendo ganhar peso precisa ganhar peso, né? Ela vem, às vezes, tá acontecendo alguma doença, né? Vem de alguma doença aí, grave ou não, que precisa ser mexido na alimentação. Mas o ganhar peso de imediato pode ser assim, ganhar peso, então eu vou me encher de açúcar. E, na verdade, ela não pode, porque se ela tá ali baseada numa doença, ela precisa do seu trabalho também, porque vai precisar de todos os nutrientes que uma alimentação saudável tem. Então, o quarto motivo é para esse cliente que precisa ganhar peso, e o que a gente está falando aqui, ganhar peso porque às vezes é uma doença,
Às vezes até por estética, que é aquela pessoa que se vê muito magra, quer ganhar ali mais volume ou o que seja. Neste caso, a gente sempre fala, seja um ou seja o outro, ofereça para essa pessoa essa ajuda, esse equilíbrio nesse ganho de peso de uma maneira saudável. Você pode oferecer para ela no que ela necessita, né? Você pode ali auxiliar ela no que ela necessita de uma forma mais consciente, que é o que você vai sempre saber oferecer o que o seu cliente precisa para ganho de peso aí dele. Porque você entende para que ganhar peso, né? Esse ganho de peso que às vezes a princípio você não enxergava, né? Quando você imagina seus clientes ali, e aí você não tinha esse cliente como um cliente, um possível cliente, o corpo dele precisa funcionar melhor, porque tem alguma coisa acontecendo por ele estar baixando de peso sem motivos ali aparentes. Então, ou ele descobre que ele está com algum tipo de doença, ou às vezes não é uma doença grave, e eu vou falar, porque eu tenho um exemplo de uma outra sobrinha, não tenho muito sobrinho não, mas eu acabo exemplos assim, né? E tem uma outra sobrinha que tava baixando de peso, baixando, e não tava com nenhuma doença grave, mas ali ela foi numa nutricionista e ela começou a ter que ganhar peso e foi toda com a alimentação saudável. Não teve nada ali na lista da nutricionista que era um pudim, né, um quindim, não tinha nada disso, era uma lista só de comida saudável numa quantidade maior, para ela ali ter o seu corpo funcionando melhor. Por isso que eu acho bem interessante, né? Às vezes a gente vem aqui com esse tipo de motivos e tudo isso, porque a gente traz motivos e possíveis clientes que às vezes nem a gente não pensava, né? Que a gente ia alcançar, que ia ser o nosso possível cliente, mas sim, gente, tem gente que vem para ganhar peso, por doença, por estética ou por qual seja o motivo. Então, vocês talvez vá sim ter que ajudar pessoas que queiram ganhar peso. Vocês podem estar. Porque o que é interessante é que o seu corpo fala, né? Então, assim, tanto na obesidade quanto baixar, ele tá falando alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa comigo. Pode ser por um estresse, né? Pode ser por N motivos aqui, que às vezes a gente, Mônica e Mari, pode não alcançar todos, a gente alcança, assim, o que chega pra gente, mas o corpo fala, o corpo... Ele tá falando. Sinalizando, né? Tipo, que algo preciso, de errado. Ou de mais, ou de menos, ou o que seja. E você falar que a gente tá conversando agora, ele sinaliza em tudo. Ele sinaliza no estresse, na falta de ânimo, no humor. Gente, até na falta de nutrientes, eu faço uma dieta também bastante equilibrada. E teve uma época que eu tava com uma dieta e comecei a treinar bastante, comecei a treinar muito. E eu comecei a ter muita dor de cabeça e muita fraqueza. Tipo assim, eu sentia que eu não estava rendendo ali como eu sempre rendia. Então, eu liguei pra nutricionista, perguntei pra ela, ela falou assim, claro, se você tá com uma dieta de tanto e você tá, né? Então, assim, o seu corpo ele vai te falar com uma simples dor de cabeça, com qualquer coisa aparente. Você não sentia fome. Não, fome eu não tinha, mas eu sentia dor de cabeça e fraqueza. Então, assim, ele sinaliza. Se a gente prestar bem atenção, sinaliza sim. Isso. E o fato dele sinalizar, eu quero que vocês abram sua mente. Porque o corpo tá sinalizando. E aí, esse público, ele vem pra você naturalmente. Porque eles começam a entender com informação... que a gente fala, o que mais tem que ter é informação. E vocês têm que entender que vocês precisam de informação para vocês empreenderem com comida. Porque sem informação, vocês não vão poder ajudar seus clientes. E sem informação, você acaba não tendo diferencial, gente. E se vocês não têm diferencial, vocês acabam sendo mais uma pessoa vendendo comida. E não é isso que a gente busca aqui. A gente busca pessoas que querem vender comida saudável congelada, mas sempre com algum diferencial para você oferecer o seu trabalho e oferecer o seu serviço para aquele cliente de uma maneira exemplar. E quando a gente diz exemplar, é porque tudo você pode entregar para esse cliente, tá? Então esse cliente, ele não vai ficar seu cliente só de marmita almoço, marmita à noite. Ele vai ficar aí seu cliente de um dia inteiro. Pode apostar. Então,
essa é mais uma dica para empreender com comida saudável. Vamos para a próxima? Vamos lá. Dar bons exemplos para os seus filhos. A gente estava até comentando isso aqui, né? Quase agora, falando que tudo inicia de um exemplo. Quando você come saudável, os seus filhos vê e acabam comendo. Os exemplos da Mônica, ela sempre dá. Agora eu vou dar um exemplo. Eu, da minha casa, sempre tive presente na mesa a salada, a verdura, sempre. Podia não ter carne, mas a salada e a verdura sempre tem. Então foi algo muito natural ao longo da minha vida. Sempre foi apresentado isso. E acabei eu repetindo na minha casa para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e também. E quando às vezes vinham as amiguinhas em casa almoçar, não comiam. E aquilo me deixava tão assustada, porque como para mim era tudo tão natural, eu comer, minhas filhas comerem, eu ver outras crianças que não comem. E era cada amiguinha nova que chegava, não comia. E até hoje, minha filha tem 16 anos, é uma adolescente, no final de semana vi uma amiguinha comer na minha casa e não comia nada. Assim, então, realmente os hábitos trazem os exemplos para os nossos filhos, para nossa casa. Quando você entende que dando o exemplo é muito mais fácil que as crianças comam, o que a gente está querendo dizer? Você fazer com que seus clientes entendam isso, né? Porque você já pode entender, você já faz isso, você usa isso na sua casa, só que aí você está vendendo. Então, você vai vender para o seu cliente essa informação. Coma para os seus filhos comerem, né? Porque às vezes vai procurar uma mãe desesperada, eu quero comprar porque eu quero que meus filhos comam saudáveis. Você come saudável? Não? Então, vamos também começar a comer com você? Vamos fazer um pacote? E às vezes você faz um pacote bem legal para a família comer saudável. Então, a mãe vai comer e a criança vai comer de uma forma muito mais fácil. Ela vai ver o exemplo, né, dela, que os nossos primeiros exemplos são os pais, eles comerem saudáveis e, consequentemente, as crianças vão ver e vão comer. Então, às vezes a gente fala aqui que a gente vende combo, e às vezes combo para a família, porque a mãe já entrou na fase e falou assim, meu Deus, eu fiz errado, mas eu preciso voltar atrás, não tenho tempo e meu filho tem que comer saudável. E aí você tem formas de introduzir comida saudável para essa criança. E às vezes também a gente até fala, começa você primeiro e que ele veja, né? Começa você a comer ali, a gente vende pra mãe, aí a gente sempre fala pro filho ver ela comendo, porque às vezes eles não sabem, não tem muito contato, e não tem muito contato com a verdura. Então a gente fala sempre pra mãe começar a comer, eles acabam tendo interesse em saber o que é, e aí acaba usando a tática do que, isso é bom pra isso, bom pra isso, bom pra aquilo, acaba incentivando aquela criança. E depois automaticamente já vem a mãe, o filho e a família inteira começa a comprar. Você consegue fazer um combo. É impossível a família comprar. Gente, cadê? Não é verdade. Não ouve isso. Porque sim, tem famílias que precisam, por falta de tempo, elas precisam comprar comida fora. Quantas famílias compram aí pizza pro dia, né? Pizza pra família inteira? né? MC? Sim. E também tem muita família que a mãe trabalha o dia inteiro, a criança passa na escola o dia inteiro. Sim, ela compra lá o combo pro almoço, para jantar, ou compra toda semana pro jantar. Isso, né? Isso é real, não é uma, né? Não é uma invenção. Não é uma invenção. Então não ouve assim, não vai ter cliente para isso. Tem cliente porque o cliente começa a fazer a conta, tá? E a conta ela só não vem só ali do supermercado, não. Ela vem também conta de remédio, porque como está provado que crianças que se alimentam mal vão se prejudicar ali logo na frente, então ela vai com o remédio que vai ser gasto. Essa conta vai entrar num outro vídeo, mas eu só vou dar aqui um spoiler, que é preço e valor. A gente vai começar depois, vai vir falar aqui, que vai ser um dos próximos temas, que é preço e valor. Vocês têm que saber a diferença do que é o preço e do que é o valor.
e saber passar isso para o seu cliente, tá? Você vai passar o preço ou você vai passar o valor? Você vai passar o valor. E num outro vídeo a gente vai aprofundar aí nessa diferença, desse detalhe, que faz toda a diferença na hora de você vender. Porque você precisa saber essa diferença para você você não tá entregando a comida, né? Uma comida ali convencional. Não, você não tá entregando isso. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso para você entender. Porque quanto mais você entende, mais seguro você fica de empreender e entender o mercado grande que tem aí. A gente vai falar do sistema digestivo. Vou falar aqui para vocês uma matéria, eu vou ler para vocês. Segundo a Academia de Nutrição Dietética, a maioria das pessoas consomem muito menos fibra do que a necessidade diária recomendada. A fibra é essencial para um sistema digestivo saudável e para ajudar e manter os níveis normais de colesterol e açúcar no sangue. Então, na verdade, eles estão aqui recomendando que a gente vai ingerir mais fibra, verduras, cereais. O que a gente oferece é tão importante, de tão valioso, que muita gente às vezes acaba não entendendo, mas a gente oferece o quê? A prevenção de muitas doenças, né? Muita gente pensa que a prevenção é você ir no médico, fazer uma revisão mensalmente prevenindo. Não, prevenir a gente previne de dentro para fora. A gente começa na raiz, que é o nosso corpo. O que a gente pegou aqui, essa matéria que a gente achou legal, é que o que os médicos estão falando, né? Coma saudável. Assim, hoje o que a gente mais vê, o que eu acho bem legal, que se você segue médicos, e aí o que é legal, você tem que seguir quem dá informação. E médicos que entendem hoje que na alimentação é o que pode salvar a vida do paciente, né? Porque a gente falou aqui, a gente falou até muito na outra live com a fisioterapeuta, que os médicos mais antigos era o quê? Taca comprimido, né? Só para lhe dar amenizar, maquiar o problema. E que hoje, gente, você vê que quando você tem uma alimentação, você tem um outro tipo de vida. Então, por isso que o mercado cresce, porque hoje já está se entendendo que a alimentação, ela salva vidas, ela evita doenças. Então, por isso que o mercado a gente trata doenças, não só evita. Eu sou prova viva, que eu sempre bato na tecla aqui também, que eu sou ex-obesa, eu era muito gordinha, eu tinha quase 90 quilos, 80 e poucos quilos. Hoje eu peso 58 quilos e eu tinha pressão alta, o meu colesterol sempre estava no limite do limite. Eu tinha vários tipos de doenças físicas, que eu não falo, a gente não fala só doenças crônicas, mas as físicas também. Eu tinha muito cansaço, eu tinha muito sono, não tinha ânimo para nada. E depois que eu passei a me alimentar, porque o meu foi totalmente natural, eu comecei a me alimentar bem, eu comecei a me exercitar, comecei com alimentação saudável, gente. Toda a minha cura toda. Hoje eu não tomo eu tomava remédio controlado para pressão, eu tomava remédio para várias coisas e hoje eu não tomo mais nada. Não tomo nenhuma pastilha, nada, nem para pressão, nem para colesterol, não para nada. Hoje a minha pastilha diária é comer saudável e é uma mudança radical, assim, física, mental e não sei nem dizer assim, muda vidas, a gente oferecendo esse trabalho, a gente muda vidas, a gente cura pessoas, a gente trata pessoas e é isso que a gente quer cada vez mais que as pessoas entendam. A alimentação saudável não é só alimentação saudável, vocês curam pessoas, vocês dão vidas, mais qualidade de vida para as pessoas, vocês dão mais perspectiva de vida para as pessoas. Então, assim, hoje a gente deu esses motivos todos para vocês entenderem que empreender com comida saudável, ela não é balela, ela é um motivo real. E aqui a gente sempre dá informação, porque tudo que a gente fala aqui, a gente sempre... A gente viveu, né? A gente viveu tudo isso, a gente procura sempre procurou saber o porquê dessa comida saudável. Como a gente entrava com esse tipo de comida num país que era fechado, né?
Que tinha uma cultura de comida muito forte. Então, como a gente entrava com essa comida, como a gente entrava com essa comida? Então a gente entendeu que por mais que eles tinham uma comida na cultura deles, antigamente era muito saudável, mas que hoje os hábitos dos adultos tinham mudado. Então a gente tinha os idosos realmente são saudáveis, mas veio uma geração que começou a adoecer e que estão adoecendo os filhos. Então a gente percebeu que era um mercado que a gente poderia entrar. Então a nossa história aí ela já está concretizada aqui na Espanha. No Brasil ele é gigantesco, então há muitas mais possibilidades para vocês empreenderem com a alimentação saudável no Brasil. É um mercado gigante que cresce a cada momento e a gente vai dar assim de lambuja, que não é o quinto motivo, mas que é um belo motivo. A gente dá sempre um bônus. Hoje vai ser um motivo. belo motivo. Nosso bônus vai ser um belo motivo. Que é a sua independência financeira. Vocês conseguem, com a alimentação saudável congelada, obter a sua independência financeira. E que é melhor trabalhar desde a cozinha da sua casa. Que isso também não é balela. A gente começou na cozinha da casa da Mariana, 2 mulheres com filhos. Sem dinheiro para investir, né, num negócio grande. Nós precisávamos mudar de vida, dar uma modificada na situação que eu não estava contente, na situação que eu estava, que eu não queria mais aquilo para mim. E foi na alimentação saudável dentro de casa que a gente deu uma mudada. Que a gente deu uma virada na tortilha. A gente deu essa virada na tortilha. E é isso que a gente quer passar para vocês, que sim. Eu sempre falo, ai sim, uma luz, gente, ai sim, uma mudança, basta vocês quererem, basta vocês decidirem que vocês querem mudar, porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente quer mudar, mas às vezes a gente, escutando aqui, ó, Moni Mari, te dá aí uma luz, e vocês... que pode, que vai, que acontece, mas que depende de você sim, levantar desse sofá, entender que é possível, seguir pessoas só que te acrescentam. Empreender é uma coisa que a gente fala que empreender, às vezes é empreender sozinha, no sentido de você somente acreditar. É muito difícil, às vezes, a pessoa acreditar no seu sonho, mas não precisa, acredite em você. Se você acredita, você vai. Não houve nada que vai te prejudicar, ou que vai te parar. Que vai te parar, entra pelo ouvido e sai pelo outro. As pessoas vão falar, ai, comida saudável dá dinheiro. Ai, comida saudável, tipo, congelada. Vão comer comida congelada? Sim. Tanto sim que é um mercado que cresce. Então, por hoje é só? Por hoje é só. A gente, toda semana, a gente tem vídeo novo pra vocês. Isso. E uma outra coisa. Se esse vídeo faz sentido pra você, ou pra alguma amiga, ou pra algum amigo, que aí estão aí sem saber em que podem empreender, compartilha, dá um like aqui, compartilha com esse amigo, se você vê que vai fazer diferença na vida de alguém. Se inscreva no canal pra seguir a gente. Vai lá no Vamos Instagram. dar uma pergunta pra elas perguntarem pra gente, uma perguntinha que possa. Qual a pergunta? Qual é o seu maior motivo de empreender na comida saudável? Vamos ver, se você pensou nisso, qual seria um dos motivos? Tá nesses 5 ou não? Nesses 5 motivos que a gente deu aqui. Você já tinha pensado nesses 5 motivos? Coloca pra gente aqui qual da cidade que vocês estão vendo a gente e qual o tema que vocês gostariam de saber que a gente faça um vídeo pra vocês. Isso. Coloca aqui nos comentários que a gente faz, que a gente vocês ajudam a gente a falar sobre algum assunto de comida saudável que vocês desejam saber, tá bom? Gente, até a próxima! Tchau!